Boa noite, meu amigo, minha amiga, você que está participando, você que vai entrar daqui a pouco, que vai nos assistir, muito obrigado por sua audiência. E você que vai entrar depois, que vai querer conhecer aí a nossa prosa, nós temos essa semana, é uma semana bem especial, desde 2016, as corporações de saúde mental escolheram esse mês, setembro, deram uma cor, setembro amarelo, e a gente tem a semana de prevenção, especialmente, que é essa, e hoje é o Dia Internacional de Prevenção do Suicídio. Então, essa semana tivemos aqui um giro de conversas, né, sobre diversas óticas. Começamos na segunda-feira com o primeiro sargento do Corpo de Bombeiros aqui de Avaré, cidade vizinha, em que ele é um instrutor, né, ele trabalha treinando mediadores para evitar ou para socorrer pessoas que estão em situação extrema, né, de risco de suicídio. Terça-feira tivemos um viés exatamente sobre as mídias, né, mediatização, aplicativos mais populares, né, que tratam e que seduzem pessoas ou infantes a isso, e também um passeio nas telas, né, tivemos aqui um desfile de 12 filmes, né, que são úteis para que você, educador, né, no seu grupo de estudo da igreja, da escola, você possa provocar uma discussão, né, provocar um aprofundamento do tema. Ontem tivemos aqui o Paulo Ross, do Hospital de Clínicas, lá de Ribeirão Preto, né? Então, essas conversas foram muito boas, o retorno, a atenção das pessoas, e hoje temos a honra de receber o professor São Caetano do Sul, ele também é pastor da Igreja Batista em São Caetano, mas ele está aqui como um estudante, né, como um acadêmico, né, ele é mestre e doutor em ciências da religião, né, o pastor Kenji. Eu prefiro chamá-lo nessa noite de professor, pelos alunos espalhados no Brasil, né, afora. Então, muito boa noite, professor. Queria que você desse a sua saudação aí nessa noite bem especial. É uma honra. Muito obrigado, pastor Geraldinho, né? Geraldinho, isso. Nosso amigo. É uma honra, é um prazer estar contigo, né, nesta noite, tratando de um tema tão relevante, tão preocupante, né, e tão relevante, e poder contribuir um pouco com algumas reflexões, obviamente, agora de uma perspectiva mais teológica e bíblica, né? Muito obrigado. E sim, eu sou pastor aqui em São Caetano do Sul, da primeira igreja batista ucraniana de São Paulo, né? Ela já existe há 64 anos, né? E pela primeira vez em sua história tem um pastor japonês, né? É uma igreja global, diríamos assim, né? É verdade. Professor, eu queria que, para começar mesmo, né, de onde veio a tua veia acadêmica? Alguém te inspirou, alguém te empurrou, a tua ascendência cultural tem esse viés? De onde veio isso, essa paixão por estudar, por aplicar os estudos? Bem, a cultura oriental preza por sermos zelosos em tudo aquilo que nos colocam, né, nas nossas mãos, né? Mas assim, a questão do estudo, você deve saber muito bem, principalmente no Oriente, lá Coreia, Japão, é algo que faz parte do nosso dever, né? Os meus irmãos lá de raça, vamos assim dizer, procuram com zelo o estudo. Quando eu me converti, né, eu levei comigo essa cultura e eu me encontrei na escola bíblica dominical. Né? Então, não somente por estudar, mas também pela minha dedicação, logo eu fui alçado a professor da escola bíblica dominical. Aí não prestou. Aí não prestou. Não parou mais, né? Muito bem. O nosso viés hoje, né? A nossa temática é uma provocação, não é? Então a gente está vendo aí o suicídio como um fenômeno social, né? Isso tem despertado essa campanha chamada Falar é a Melhor Solução, né? Mas o que nos choca, professor Kenji,
O que nos choca é quando a gente vê essa fronteira, né, o universo religioso, também sendo vitimado, né? Pessoas que têm uma experiência religiosa que, na nossa experiência humana, né, a gente diz, né, a gente conclui o seguinte: não, pessoas que têm uma crença, que têm uma fé, têm um suporte espiritual, um equilíbrio, né? Então, nos assusta quando há uma incidência crescente de pessoas que têm uma experiência religiosa, né? Então, eu queria começar, né, por quais razões você percebe ou aponta, né, por que isso tem acontecido, que parece que na nossa cabeça era a última fronteira, né? Se você é crente, é cristão, você está salvo, né, de viver uma situação dramática dessa, né? O que está acontecendo com a gente? Aham. Eu creio, querido amigo, que nós não podemos nos esquecer que continuamos, embora com a nossa fé, e eu vou falar da perspectiva evangélica, batista evangélica, né? Que continuamos seres humanos, somos seres humanos, né? Com as nossas limitações, com as nossas vulnerabilidades, com as nossas fragilidades, nós continuamos com sangue nas veias, enfim, somos seres humanos, né? E desde muito cedo, né, na própria história, isso é percebido principalmente pelos sociólogos, como Karl Marx, né? Karl Marx vai estudar a questão do suicídio na sua época, no século XIX, sendo ele ateu, né? Ele vai se preocupar com as causas sociais que levavam ao suicídio na época da Revolução Industrial, né? Outros sociólogos, como Durkheim, também vai se preocupar com essa questão do suicídio, mas buscando mais causas sociais. E na ocasião, você sabe que a questão era a questão econômica, né? O mundo enfrentava ali a Revolução Industrial e havia a classe muito oprimida, que é a classe do trabalhador. Eu li, eu estava lendo a história, o livro do Engels, aquele amigo do Karl Marx, sobre a Revolução Industrial, né, na Inglaterra, uma coisa horrível, horrível, né? Então pessoas perdiam a esperança porque tinham perdido tudo no campo, tinham ido para a cidade e na cidade viviam em condições miseráveis, né? E acabavam por alguns, né, optavam pelo suicídio, né, para terminar com o sofrimento, etc. e tal. Quando há o avivamento, os movimentos de avivamento com John Wesley, a partir de John Wesley e outros avivalistas, né, isso trouxe esperança e, obviamente, isso amenizou os casos, impedindo mais casos, um crescimento do caso de suicídio, porque ofereceu esperança. O Evangelho nos oferece esperança, né? Boa. Mas, como eu disse a você no início, né? Nós somos seres humanos, nós temos as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades. Ao longo dos séculos, percebeu-se que as causas não eram apenas sociais. Havia de se considerar também o aspecto psicológico, né? Aí nós vemos as contribuições de Freud, de todos os seus discípulos, né? Que a psique precisa ser considerada também a pessoas que reagem, a pessoas e pessoas, né? Há pessoas que reagem muito bem às crises, às dificuldades da vida, mas há outras que enfrentam, melhor dizendo, não conseguem enfrentar, apesar da fé que abraçam ou abraçaram, né? Então, assim, a explicação do porquê, na verdade, é muito difícil, porque envolve a própria complexidade humana, né? Você teria que considerar caso a caso, né? O número Inclusive, de... Sim, Durkheim ainda é uma referência, né? Um tratado sim. de 1800 e alguma coisa, ainda hoje é muito considerado, né? Quando estuda o fenômeno. Sim, sim, Durkheim. O próprio Karl Marx, quando ele vai sentar e vai pensar a respeito das causas dos suicídios no século XIX, né? Ô, Mas eles professor, são... Sim, pois não. mas olha só, a gente fica chocado quando fica sabendo assim, de uma pessoa, a pessoa tem a fé em Jesus, vai na igreja e tal, porque parece que anos 90, 80, a gente não ouvia falar disso, não é?
Agora tem mais informação, né? Talvez acontecesse, mas agora a mídia está aí e distribui. Não, Perfeitamente. mas não choca ainda mais, né? Quer dizer, não é exponencial o nosso choque quando a gente fica sabendo que um líder religioso, um pastor, um padre, que popularmente a gente tem uma ideia, pô, esse meu líder aí, ele nos conduz, não é? Ele tem a palavra certa na hora da crise, e tal. Isso choca ainda mais, né? Então, Perfeito. para cá no nosso nicho, né, entre batistas, né, particularmente, a gente começou a se ocupar mais em compreender esses processos. Qual o teu parecer com relação a isso? Essa crescente incidência nos choca, humanos, né, que somos, quando um líder. Aí eu emendo outra pergunta. Ah, esse público, esse grupo de pessoas, vendem aquela postura de super-heróis, né, de pessoas blindadas, ou existe culturalmente, né, essa ideia, essa exigência de que sejam inatingíveis com as crises, e os líderes terminam então aceitando isso. Que avaliação a gente pode fazer? Pois bem, podemos iniciar a minha fala partindo da realidade de que os meios de comunicação se atualizaram e se modernizaram de tal maneira que hoje você tem muito mais informações nas suas mãos, ao Hum, toque de um dedo, do que há 30, 40 anos atrás. sim. Provavelmente nós poderíamos ter muitos casos há 30, 40 anos atrás, mas nós não tínhamos essa informação nas nossas mãos. Hoje temos por conta desta facilidade, né, da Hum, tecnologia. Então, o acesso é muito mais rápido. As informações vêm lá do outro lado da Índia, vêm para nós em minutos, em segundos ou quase em tempo real, né? Então, esse é um fato. Esse é um fato. Outro fator é que a vida ficou mais complexa, ficou muito mais complexa, né? A incidência de pessoas com ansiedade, depressão, síndrome do pânico e outros transtornos emocionais parece ter crescido em razão desse mundo complexo que nós estamos enfrentando. Esse é outro lado. Na questão do líder religioso, em especial a figura do pastor, né? Sim, ele tem um peso, ele tem um fardo, e você sabe disso, nós dois somos pastores, há uma cobrança social em cima de nós. Há uma cobrança no sentido de que sejamos homens perfeitos, homens que suportam qualquer tipo de crise, dificuldade, de forma exemplar, né? E nós acabamos também como que sendo doutrinados no nossos seminários, nas nossas instituições de ensino teológico, a realmente alimentar essa figura super-humana, né? E isso vem como um peso sobre os nossos ombros. Então, quando nós enfrentamos as nossas dificuldades, nós pastores, né, muitas vezes nós nos culpamos por sentirmos as fraquezas inerentes a qualquer ser humano. Só que por conta dessa cobrança social, nós vamos suportando, até porque com quem um pastor dividiria os seus conflitos íntimos, né? Quando eu estava na faculdade, um dos meus colegas me disse que o pastor é a figura mais solitária do mundo, né? Ele não pode, poder ele pode, mas ele não deve dividir os seus conflitos, né, as suas dúvidas com, por exemplo, com os oficiais da igreja, porque esses oficiais da igreja, no caso, diáconos, presbíteros, quem quer que seja, eles poderiam estar duvidando da capacidade emocional e espiritual do seu líder de estar à frente, né? Não pode dividir com sua família, com sua esposa, com seus filhos, porque poderia causar um peso, né, desnecessário, né, no coração da esposa, no coração dos filhos, né? Ele vai dividir com quem? Se ele vai procurar ele vai com procurar quem? um psicólogo, por exemplo, mesmo que seja um psicólogo pastor, um pastor psicólogo, né? E se os seus membros, os membros da sua igreja souberem, ó, o pastor está fazendo terapia, está buscando um médico, psiquiatra, ele também vai perder
né, vamos assim dizer, credibilidade junto ao seu rebanho. É. Né? Então, é um homem, é um líder, seja ele homem ou mulher, tá? Pastor ou pastora, tá? Uhum. Ele vai entrar num redemoinho que, se ele não tiver uma estrutura emocional, né, equilibrada, pode buscar, né, como escape do seu sofrimento, da sua dor, infelizmente, né, a questão, o caminho do suicídio. Como nós vimos, né, eu e você sabemos que tivemos colegas, né, pastores batistas, que infelizmente não suportaram, né, porque é um peso, a cobrança é muito forte em cima da pessoa do pastor. O pastor tem que ser perfeito, o pastor tem que, enfim, é o super-homem de Nietzsche, né? Ele tem que ser o É verdade. super-homem de Nietzsche, né? Ele não pode ser alguém que é simplesmente um ser humano, não, ele tem que ser um super-homem, né? E essa carga, sem dúvida nenhuma, vai pesar e pesar muito sobre os ombros do pastor. Eu estou Hoje nós. lembrando aqui, Sim, pode falar. estou lembrando aqui daquele episódio dramático, não é? E todos os anos por essa ocasião eu sempre recordo isso. Eu acho simbólico. Jesus, ele sai da ceia, vai para o Getsemane, e ele, Jesus, não abre mão de dividir a sua carga com os discípulos. Os discípulos espanam, né? Pendem, né? Não participam. Mas nem Jesus abriu mão disso. Exatamente. Ele precisa da companhia, ele precisa dessa parceria nos momentos cruciais, né, do seu ministério, né? Só que o que acontece, né? Muitas vezes aqueles que estão ao nosso lado não conseguem alcançar, né, a dor que passamos nos momentos em que temos as nossas dificuldades e temos, né, as nossas dificuldades ministeriais. Por exemplo, você pode olhar para as Escrituras e encontrar lá no profeta Elias, o grande profeta Elias, logo depois que tenha aquela vitória sobre os profetas de Baal, né? Ele então fica feliz porque é um avivamento em Israel, o pessoal mata todos os profetas de Baal, etc. Ele está muito feliz, ele está muito alegre, ele vai até o palácio e aquela mulher, né? Aquela mulher, Jezabel, manda um recadinho para ele. Eu juro que aquilo que você fez contra os meus profetas, eu vou fazer com você amanhã. E é interessante a reação dele, né? A reação como homem. Né? O Tiago vai falar isso, que Elias era um homem com as mesmas paixões que nós, era um homem normal. Né? Embora usado por Deus, mas ele tinha as mesmas paixões que a gente. O que aconteceu com ele? Ele saiu correndo, né? Pernas para que te quero? Ele saiu correndo. Ele sai correndo, mas ele vai assim desabalar da carreira. Ele chega num lugar no meio do deserto e nesse meio do deserto ele vai ficar junto a uma sombra de uma árvore, vai deitar-se. Todos os sintomas de uma depressão, você pode perceber, todos os sintomas de uma depressão, né? E ele vai pedir a morte para Deus. Ele vai dizer: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Tira a minha vida. Né? E é interessante que Deus manda para ele um anjo padeiro, né? Um anjo que devia fazer parte do MasterChef, né? De hoje, não é? Ele vai lá, esse anjo faz um pão para ele, né? Assa um pão para ele e oferece a Elias aquilo que um deprimido precisa, de um depressivo precisa: carboidrato e água. Né? Então é interessante que nós encontramos um caso assim, não somente o caso de Jesus, que precisa de companhia, mas de alguém, né, como Elias, que depois de ser alimentado pelo Senhor, ainda vai para o fundo da caverna. Né? Outra característica. Né? Outra característica. Então, quer dizer, o que nós encontramos aqui, na verdade, na história bíblica, são retratos de gente como a gente. Davi passou por depressão. Veja quantos salmos de Davi vão revelar alguém que está deprimido. Né?
E Desnudamento. não é? O professor, Sim. a Milene, a professora Milene, né, nossa amiga lá, psicóloga, ela faz essa ponderação. Não acontece de pastores buscarem mais a profissionais não cristãos por conta dessa exposição, ou seja, a busca por um profissional cristão exatamente para se resguardar de todo esse estigma aí que o professor está expondo. Sim, o ideal, se nós quebrar. Primeiro preconceito que nós temos que quebrar aqui. É, Buscar ajuda terapêutica e psiquiátrica se for necessário. Primeiro preconceito. Tendo sim. quebrado esse preconceito, né, buscar ajuda de profissionais que tenham a ver com a nossa fé. Por quê? Porque vão entender. É claro que num consultório de um psicólogo cristão, ninguém vai ficar pregando ali, falando de Não, teologia, porque o objetivo é outro. o objetivo é Mas outro. o profissional cristão, ele vai entender os caminhos que levaram o pastor ou a pastora àqueles momentos de conflito, de estresse, ou de depressão, ele vai entender a sistemática. Agora, quem não é cristão pode ser muito competente, mas ele não vai entender os caminhos que levam a pessoa àquele estado de espírito ou de emoções, né? Então nós precisamos primeiro quebrar o preconceito. Qual é o preconceito? Preconceito. Buscar ajuda terapêutica, buscar Isso. ajuda psiquiátrica, se for o caso. Às vezes o nosso organismo não produz a química necessária para dar conta de algumas crises que enfrentamos, né? Muito bom ouvir do professor. Aqui, por isso que eu preferi, né, te chamar de professor, porque você atua diretamente na formação Sim. de novos líderes. E ter alguém que levanta essa bandeira, faz esse contraponto de tirar da frente o preconceito e reconhecer que são profissionais, que são aliados e não concorrentes, já valeu a pena essa conversa até aqui. Mas tem mais. Há segmentos religiosos que resistem a reconhecerem o adoecimento mental e temerosos de que sejam acusados de não exercerem a fé suficiente, sofrem estigmas e terminam por não procurar ou aceitar ajuda, não é, profissional, com os profissionais de saúde mental. Então, como é que a gente pode contribuir numa intersecção, uma melhor compreensão entre a teologia e a psicologia e a psiquiatria? Aliás, essa tensão entre essas ciências é uma tensão secular, não é? O Perfeito. que você traz aqui para o nosso diálogo? Meu querido amigo, assim, infelizmente, nós encontramos dentro do nosso próprio meio a existência, a busca por ajuda que não seja pastoral, né? Por exemplo, eu dou aula de aconselhamento pastoral em nível de pós-graduação na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Nas minhas aulas, eu procuro apresentar 3 escolas, há várias escolas, há milhares de escolas, há milhares de perspectivas, mas 3, né? E uma delas, ainda hoje recebe muito crédito. É a escola de um conselheiro, né, de um pastor chamado Jay Adams. O Jay Adams, ele trouxe ao Brasil o seu método chamado aconselhamento noutético, né? Utético. De no, nos, mente, ou seja, aquele aconselhamento de confrontação, tá? Ele não admite nenhum tipo de auxílio psicológico, psiquiátrico. Ele diz: a Bíblia é suficiente. Que desserviço, não? Que desserviço. Esse aconselhamento chamado noutético, né, faz com que a pessoa que procura o pastor, que assume esse método, e é claro aqui eu quero dizer já de antemão que eu respeito muito, tá? Quem abraça esse método, pelo amor de Deus, eu respeito muito. Existe um seminário aqui em São Paulo, no interior de São Paulo,
que só abraça o aconselhamento noutético de Jay Adams, eu sei disso, tá? Mas o que acontece? A pessoa que vai com alguma dificuldade para um pastor que assume o aconselhamento noutético, ele tem que fazer o quê? O que é que o conselheiro noutético faz? Identificar o pecado que está por trás do seu problema emocional. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é identificar qual é o pecado que está levando essa pessoa ao sofrimento. Professor, inclusive tem um manual chamado Autoconfrontação, muito popular. Muito, exatamente, é por aí, é por aí. Então, você vai, ao estudar, assim, com honestidade, tá? Porque eu vou ser apedrejado daqui a pouco, com toda certeza, mas com honestidade, né? Essas pessoas, esses pastores, esses conselheiros que abraçam o aconselhamento noutético, eles, eles se aliam, né, aos amigos de Jó. Porque Jó estava sofrendo. Jó não tinha pecado, não tinha um pecado específico, né? Ele era um pecador, claro, né? Mas ele não tinha um pecado específico. E o que é que os amigos de Jó queriam saber? Qual era o pecado que tinha levado Jó ao fundo do poço? Né? Então, é a teologia dos amigos de Jó. Né? Então, esse tipo de método pode funcionar em alguns casos, mas não em todos os casos. Perguntaram para Jay Adams, e o incrédulo? Se o incrédulo vai ali na sua igreja e vai pedir ajuda, o que você faz? Ele diz, eu não atendo. Eu não atendo. Porque, em primeiro lugar, eu tenho que fazer essa pessoa se converter para depois ela ser atendida por mim. Como é que a gente vai garantir que a pessoa vai se converter para então eu ajudar? Percebe? Então, Jesus, eu tenho que fazer aquela pergunta daquele livro, aquele clássico maravilhoso que eu e você já lemos com toda certeza, em seus passos, o que faria Jesus? Né? Nós iríamos dispensar a mulher Sheldon. samaritana, né? É o Sheldon. Iríamos dispensar a mulher samaritana porque ela não fazia parte do povo, do pacto, como foi lá em João capítulo 4. Eu não ofereceria a água da vida para ela, né? Porque ela tinha ali uma vida estranha, uma vida sentimental estranha, 5 maridos, 5 divórcios, e agora aquele que estava com ela era um test drive, né? Eu não ia oferecer a água da vida para ela, percebe? Então o método, esse método pode funcionar para alguns casos, mas não para todos os casos. Né? Você é então, generoso. sim. Oi? Você é generoso. É porque assim, eu não tenho tanta polidez, né? Eu sou um crítico, quanto mais desse tipo de metodologia, né? Do autoconfrontação do Adams, e eu sei que é muito popular em alguns ciclos formados, tudo, né? Sim, sim, é verdade. A Bíblia nos ensina que de tudo nós temos que tirar o que é bom, né? Tudo temos que tirar o que é bom. Então, é nesse caminho. Então, quando eu pego de Adams, eu coloco assim para os alunos, olha, para certas situações, beleza, ótimo. Se o aconselhando conhece a palavra de Deus e, porventura, o que ele está passando é por conta de um pecado que ele não confessou, é claro que a confrontação tem que existir. Você tem que confessar seu pecado, você tem que se arrepender. O adultério, por exemplo, uma das implicações ou consequências do adultério é a pessoa ter sentimento de culpa, a pessoa entrar em depressão, etc. e tal. Então tem que confessar esse pecado, obviamente, né? Tem que confessar e tratá-lo, né? Obviamente. Mas esse método não vai funcionar para todos os casos. Há casos em que você vai precisar lidar de uma forma muito particular, muito singular, principalmente no que diz respeito aos casos de ansiedade e depressão. Porque você está lidando ali com pessoas que estão ali na fronteira. Se você falar alguma coisa errada, você pode contribuir para a pessoa realmente ir adiante. Né? Ir adiante. Eu lembro muito bem, por isso que eu falo para os meus alunos que nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala no púlpito, né? Do que a gente prega. Né? Um colega nosso, o pastor Moacir Jordão de Almeida, já falecido,
já tem 20 anos que ele faleceu, mas era um leitor, assim, assíduo. Ele estava ali na Igreja Batista Nova Jerusalém, lá no Tatuapé, no culto de quarta-feira à noite. Culto de quarta-feira muito frequentado, né? Você sabe, culto de estudo bíblico, só tinha meia dúzia de pessoas ali, ele mais 5 ali, né? E ali estava ali estudando a palavra de Deus, era estudo bíblico, e aí ele percebeu que entrou um rapaz na igreja e ficou sentado no fundo da igreja. E ele chamou o menino para vir à frente, ele não fez sinal que não queria, ele viu que era um visitante, então ele não forçou a barra nem nada. Antes de terminar o culto mesmo, o rapaz se levantou e foi embora. Tá? Isso há 25 anos atrás, aí, por aí. E aí, dias depois, esse pastor recebe uma carta. Hoje ele receberia talvez uma mensagem no WhatsApp, mas ele recebe uma carta pelo correio, né? Na carta, a pessoa se identifica, oh, pastor, eu fui o rapaz que visitei a sua igreja no dia tal, tal, tal. Falei, que bom. Aí ele leu o resto da carta, ele disse assim, naquela noite eu havia tomado a decisão de tirar a minha vida. Aí ele resolveu dar a última volta pelo seu bairro, a pé. Quando ele passou pela Igreja Batista Nova Jerusalém, ele pensou, eu nunca entrei numa igreja evangélica na minha vida. Já que é a minha última noite, eu vou entrar. E entrou. E lá, naquele estudo bíblico, ele entregou a vida dele a Jesus. Glória a Deus. Entendeu? Então, o que aconteceu? Naquela noite, o pastor nem se lembrava qual era o estudo que ele havia ministrado. Né? Mas havia tocado aquele rapaz que não era evangélico de tal maneira que ele se converteu e desistiu do plano de tirar a sua própria vida. Então, veja, então, o método noutético, sim, ele vai servir para alguns casos, mas não para todos os casos. Nós temos que estar abertos, né? Temos que estar abertos para atender quem quer que seja, né? Diante de nós, quem quer que seja. Estamos abertos também para dizer sim, Deus concedeu ao mundo, né, médicos de alma, que somos nós pastores, e profissionais na área da saúde, terapeutas, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, médicos. Ele nos concedeu todos eles para que nós pudéssemos alcançar aquilo que nós podemos chamar, e que Howard Clinebel, né, que é um pastor metodista, ele escreveu sobre aconselhamento pastoral, ele vai chamar de saúde integral. Integral. Né? Em todas as suas dimensões, no aspecto emocional, no aspecto espiritual, no aspecto físico, né? Então, o pastor tem que estar atento a isso. Então, o que acontece? Agora, voltando ao nosso tema, eu já viajei bastante, a culpa é minha. Tá muito bom, tá muito bom. Mas voltando ao nosso tema, há pastores que, infelizmente, por conta dessa carga social, dessa pressão social, que talvez ele mesmo vai se cobrar, né? Por conta dos seus pares, dos seus colegas, né? Imagine você, né? Você numa reunião da sua associação batista aí da sua região, né? Você está numa reunião de oração, você vai pedir oração por você, porque você está com ansiedade, você está com depressão. Você já consegue imaginar os olhares de alguns dos seus colegas para você? Né? Olha a contribuição do Claudinei Paulino aqui, olha. Essa cobrança social não seria também reproduzida por pastores? A não aceitação de sua humanidade não seria um problema também para a educação de teologia? Muito certo a observação dele. O que nós tínhamos que ver, né, na faculdade, nas instituições de ensino teológico, né, na disciplina de teologia sistemática, deveríamos debruçar um pouquinho mais em antropologia. Também. Antropologia teológica, tínhamos que debruçar um pouco mais. Porque nós somos carne. Nós somos gente de sangue, osso, pele, carne. Né? Nós não somos, somos crentes em Cristo Jesus, o Espírito de Deus habita em nós, mas nós não nos tornamos super-homens. Haja vista aí, você pode perceber aí, por exemplo, para aqueles que defendem, né, a teologia da prosperidade, né, até interessante, há muitos
pastores doentes que fazem parte dessa teologia da prosperidade. Muitos, muitos. Muitos, muitos. Há um estudo muito interessante, né, não diz respeito aos pastores neopentecostais, mas do Dr. Lotufo, né, médico, cristão, psiquiatra. Ele tem um estudo muito interessante, tem lá no acervo da biblioteca lá da Faculdade Teológica, sobre a recorrência de transtornos mentais em ministros religiosos. Se você for visitar essas clínicas, né, de saúde e tal, você vai encontrar um número grande de pastores, de ministros religiosos que tiveram que ser internados, né, por causa dessas cobranças. Né, Você está dessas falando cobranças. do Zenon Lotufo Júnior, né, o professor? Isso, Lotufo Isso. Júnior, Que tá? abençoada Título contribuição. o título do trabalho é que eu não me lembro, a recorrência de doenças, de transtornos mentais em ministros religiosos. Ele fez uma pesquisa, né? Ou seja, há muito mais gente doente também dentro das nossas fileiras, né? Às vezes, pastores estão passando por depressão e não podem, né, sequer, né, dar sinal de que está enfrentando essa crise, porque senão ele perde o seu emprego. É. Né? Porque seus próprios colegas, seus próprios pares estão de olho também no seu ministério, na sua igreja. Então, é o que eu falo, igual, parece aquele filme filme policial norte-americano, né? Você já assistiu aqueles, né? O policial chega, pega o cara, você tem o silêncio de ficar você tem o Isso. direito de ficar em silêncio. Chama Tudo o que você falar, advogado. né? Tudo que você Isso. falar será usado contra você no Contra tribunal. você. Então, o pastor ele fica como vítima. Ele não pode falar eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho síndrome do pânico, eu estou tendo atendimento com psiquiatra. Ele não pode falar porque isso pode ser usado contra ele. Numa Tem eventual, sei lá, sucessão pastoral, né? é, Um colega mal intencionado pode dizer assim: não chama aquele cara lá, não, porque ele está em tratamento psiquiátrico. Ponto. Cortou a chance, a oportunidade de um bom pastor. Porque, veja, aquele pastor, né, que passa por essas dores, por essas feridas, é muito mais sensível à dor do próximo do que sim, aquele que se julga, né, é, super pastor, né, super isso. homem. Ele não vai ter esse olhar de cuidado para aquele que se achegar a ele e dizer para ele: pastor, estou em depressão, pastor, estou em ansiedade. Ele não vai ter a mesma sensibilidade. É bom lembrar, viu, professor, que converso muito com alguns padres bem amigos, né, amigos bem antigos, e outro dia eu estive aqui num evento, o ano passado, finalzinho do ano passado, e a conversa entre 4, 5 amigos, né, eles são sacerdotes católicos, a conversa girava exatamente em torno disso. Isso não é uma particularidade no meio cristão, protestante, reformado, é um drama, é uma crise, posso arriscar generalizada, né? Sobre Sim, sim. cuidar-se, cuidar-se. Pastores, padres, missionários, né? Eu folhei um livro muito interessante sobre missionários que sofreram no campo. O título do livro é Valioso Demais para que se perca. Ou seja, era um convite para resgatar, né, aqueles que se machucaram, bateram a cabeça ali no campo missionário, foram abandonados por sua igreja, foram abandonados pelo seu pastor, né, e alguns tiraram a vida, sua própria vida. Né? Então, veja, será que é verdade aquele ditado que diz que a igreja é o único exército que deixa seus feridos para trás? Será que é verdade isso? Percebe? Pastores colegas, né? Pastores colegas, né? Que você não queria imaginar. Aquele caso da Bahia, que você vai se lembrar muito bem, não se dizia que ele tinha problema. Não se Meu dizia, aluno, foi meu né? aluno, né? O Então, Guina. você conheceu, né? Na minha ex-igreja, na outra igreja que eu frequentava, esse pastor era colega de quarto de um dos pastores de lá.
Então diz que era muito bem para a vida, tal. Aí chega ali na hora do jantar, na hora da refeição com a família, né? Ele fala assim, ó, eu vou me matar. Como ele era muito brincalhão, ninguém deu bola, né? E ele foi mesmo se matar. Não é? Então, quer dizer, o que é que está acontecendo? Quer dizer, é essa questão. Nós não estamos atentando para o fato de que pastores são seres humanos. Hum. Né? Agora, Nem mesmo os pastores, nem aqueles que estão cercando, e talvez nem a sua própria família. agora, assim, dentro desse contexto, né, tem muitas teologias, né, muitas pregações, hoje em dia, a facilidade dos canais, né, eu chamo de pop stories, né, são muitos pop stories, né, então qual é a missão do teólogo? Então, qual é a teologia, qual é o conteúdo da teologia que vai promover a saúde mental, o equilíbrio afetivo, né? Então, se existe sã doutrina, existe doutrina insana. Então, o que é, qual é o combustível que os teólogos, os pregadores, os ministros devem oferecer para essa massa, para esse povo tão sofrido e o cenário é nebuloso, né? O cenário é nebuloso, mas o caminho é muito simples, vamos assim dizer, simples e profundo. Se nós nos atentarmos apenas no Evangelho de João, Apenas. apenas, né? Se aqueles textos mais clássicos que, sem dúvida nenhuma, podem nos levar ao caminho daquilo que nós podemos chamar de esperança em Cristo Jesus. Hum, Quando nós lemos lá, e a minha versão é a Nova Almeida Atualizada, hum. 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você vai lá adiante, vai lá com Jesus e a mulher samaritana. Jesus respondeu 4,13: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. No capítulo 10, quando Jesus se apresenta como bom pastor, né? Ele vai dizer o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, versículo 10, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Podemos ir para o capítulo 14, versículo de número 6, que conhecemos de cor e salteado. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós poderíamos continuar aqui, né? Só no Evangelho. Só no Só no Evangelho de Evangelho João. de Só no João. Evangelho. Ou seja, qual é o caminho? Voltarmos à palavra de Deus. Voltarmos às Escrituras. Né? É claro, sim, mas você acabou de dizer que nós precisamos de ajuda terapêutica. Sim, precisamos e vamos continuar precisando, mas o nosso foco devem ser as Escrituras, deve ser nas Escrituras. Né? Eu vou precisar de ajuda, como, por exemplo, se eu tiver algum tipo, no caso do Covid, por exemplo, se eu tiver alguns sintomas, eu tenho que ir ao médico. Né? Eu tenho que ir ao médico. Ao mesmo tempo em que meus olhos, o meu coração está focado nas Escrituras, mas eu tenho que ir ao médico. Percebe? Então, veja, o que está faltando neste povo chamado evangélico hoje no Brasil é sensatez, sabedoria, né? Se a teologia da prosperidade fosse realmente verdade, ninguém morreria. Ninguém morreria, ok? Porque se aquele que tem saúde prova que é agradável a Deus, Deus está aprovando a vida dele, por isso lhe dá saúde perfeita, então ele não vai morrer nunca. 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 Percebem? Então Percebe. está faltando isso, sensatez, está faltando sabedoria, está faltando essa consciência. Sim, eu sou ser humano. Eu posso chorar, eu posso sofrer, e isso faz parte da nossa humanidade.
Agora, quando há situações em que nós não conseguimos dar conta sozinhos, nós precisamos de ajuda. Jesus voltou para aqueles 3 dorminhocos e perguntou: vocês não conseguiram vigiar comigo nem uma hora? O próprio Jesus. Eu não estou falando de Paulo, não estou falando de Pedro, estou falando de Jesus. Sim. Né? Muito bem. Se a campanha Falar é a melhor solução das corporações de saúde mental, falar é a melhor solução. A questão é o seguinte: as igrejas são espaços de escuta, elas cumprem bem esse papel ou estão em déficit? Que avaliação o professor poderia dar? Elas poderiam servir como esse espaço de escuta ou é um ambiente cuja verborragia, é muita orientação, todo mundo tem solução para tudo e termina perdendo essa chance de entregar, né, corresponder a essa necessidade? É interessante isso, né? Falar, né? Sobre falar e ouvir, né? O nascimento da psicanálise ocorreu exatamente nessa questão, né? A primeira paciente do Freud, né? Ela falou Sim. que a cura era para Anaó, né? Era pela palavra, né? Daí vem a questão da psicanálise. Mas, assim, o que está faltando realmente é esse espaço de cura dentro da igreja. Não é esse espaço de cura propalado pela teologia da prosperidade. Não, o espaço de cura é o espaço de escuta. Né? De você chegar e oferecer um lugar separado, específico, especial, para que a pessoa possa abrir o seu coração. Eu sei que você já atendeu muito idoso. Né? Eu atendo, né? A gente atende, eu estou há 25 anos, fiz 26 anos agora de ministério pastoral. Você sabe aquele idoso que vai no seu gabinete, ele conta uma história, né? Bem antiga da vida dele, conta, ok. Aí ele pede um segundo atendimento. Aí no segundo atendimento ele vai repetir a mesma história, tá? Você Muito já comum. ouviu essa história, você já ouviu, mas ele está contando como se fosse pela primeira vez. Aí ele pede um outro atendimento, porque se você dá uma boa acolhida, a pessoa volta, né? E aí ele volta na outra vez e vai contar a mesma história. Qual é a conclusão que a gente chega? Que ele não está sendo ouvido em casa. Que em casa tem alguém dizendo: ah, vô, você já contou isso. Ou pai, para de contar isso, a gente já sabe de cor e salteado. A gente já sabe disso. Ninguém tem paciência para ouvir aquele idoso. Tá? Falta acolhimento. Então, muitos desses idosos, o que vai acontecer com eles? Eles vão se recolher, vão se entristecer, vão se isolar, e aí, então, nos casos mais Se extremos, deprimir. e vão resolver a situação. E vão resolver a situação. Não vão resolver, claro, né? Mas vão resolver a situação da melhor forma possível. Vamos cortar o sofrimento. Você percebe? Que Então coisa. as igrejas estão falhando nisso. Ao invés de, eu tenho colegas que adoram o púlpito, adoram. Né? Mas adoram por quê? Não é porque vai pregar a palavra de Deus. O Senhor me perdoe nisso, mas fica claro que eles querem se aparecer. Porque na hora da mensagem, ninguém vai intervir. Ele está com o microfone, ninguém vai interromper, não, ele está com o poder da palavra ali, aquilo alimenta a sua vaidade, alimenta o seu orgulho. Ele não está preocupado ali se Beltrano, Ciclano está com alguma dificuldade, não, ele quer falar dele. Ele quer falar a respeito da sua sabedoria, do seu Por outro conhecimento. lado, professor, por outro lado também é uma questão de esquiva, né? Porque se o sujeito Sim, fica na posição de pregar, ele não estará ouvindo, perfeitamente. se Perfeitamente. defender. Vocês ouvem, vocês ouvem, vocês ouvem. E se Isso, alguém chega para eles, pastor, eu estou com problema. Você não ouviu a minha mensagem? Você não pois é. ouviu a minha pregação, o meu sermão? Eu já preguei sobre isso? Ele não vai se envolver com a pessoa. Entendeu? Vai. Estamos falhando com isso. Estamos falhando em muito. Aliás, a pergunta que devemos fazer hoje o que é ministério? O que é ser pastor?
tá? Porque hoje apareceu na mídia, né? Hoje com as redes sociais, né? Todo produzido, é muito É, bonito, né? Muito bonito. Só que cuidar de ovelhas é outra coisa, é outra né? coisa. É outra coisa. É ter paciência para Professor, ouvir essas ovelhas. Sim. professor, uma questão assim, eu não sei se é uma questão sensível ou se é uma questão insensível. A Uhum. gente ouve pessoas que estão numa crise extrema e tal, sujeito que tirou a própria vida, finalizou a existência, parece que é como que é automático a discussão sobre o destino da É, pessoa. A sim, pessoa tirou a própria vida. Assim, eu não acho ético muitas vezes, eu acho um exagero, invasivo e tal, insensível. Vai, vou escolher. É uma sim. questão insensível. A pergunta para o professor é a seguinte: há lugar para essa discussão na teologia? A teologia não responde tudo ou cabe saciar essa questão que para tanta gente é tão importante, não é? O que você acha? Ou não acha? Eu estou orientando um aluno agora, estou inclusive Ok. com o trabalho dele aberto aqui, né? É o Hum. aluno Moisés Macedo Carvalhal, Calvalhar, Abraço, desculpa, tá? Moisés. Ânimo. Né? Você chega lá. Ele escreveu o seguinte artigo para Hum, o curso de pós-graduação em exposição bíblica, né? O tema hum. é suicídio, o conflito sobre perda ou não da salvação na palestra sobre depressão na Igreja Batista em Itapema, Guarujá, em 19 de janeiro de 2020. Meu Olha Deus, isso só. foi combinado, não? Pois é, não é uma coisa, né? Então, olha, o conflito sobre perda ou não da salvação. Em primeiro lugar, né, temos que temos não. Sabemos que só Deus tem a palavra final. Só Ele sabe. Quando nós pastores, estamos no púlpito, diante da nossa igreja, nós julgamos que todos os nossos ouvintes, membros da nossa igreja, são salvos. Mas só Deus sabe quem é salvo. Só Ele sabe. Né? Então, julgar a partir de certas atitudes na questão que em pauta o suicídio, simplesmente o suicídio pelo suicídio, é entrar no campo do juízo, né? Sendo que nós não temos todas as informações. Ninguém aqui vai defender o suicídio. Ninguém. Obviamente, ninguém vai defender. Mas por que é que nós não podemos investir um pouco de tempo para saber as causas que levaram aquela pessoa a tirar a sua vida e não ter um pouco de misericórdia, um pouco de empatia, de sensibilidade, de entender que aquela pessoa chegou no limite? Por que é que nós não podemos ter esse amor ao próximo, ao invés de julgar e mandar para o meio do inferno? Qual é? Onde está o amor cristão? Onde está? Não é? A Há pessoa, muitos ai, que sim, ficam muito né? preocupados, né? Tem muita gente preocupada em garantir o carimbo lá para os quintos infernos. Exatamente. Né? É Foi muita pro insensibilidade. inferno, foi para não sei o quê, É. imediatamente. Mas por que é que não se pode dedicar um tempo para uma reflexão misericordiosa? A Hum. família que vai ficar, a família que fica é estigmatizada. Ao invés de receber apoio, ela é estigmatizada. É até culpabilizada. Às vezes até a Exato. família dizem, vocês foram os culpados de fazerem com que fulano ou fulana tirasse a sua própria vida. Onde está a misericórdia? E será que, obviamente nós estamos tratando, vou repetir mais uma vez aqui, ninguém aqui Hum, está defendendo o suicídio. Ninguém. De claro. pastores, principalmente pastores. Mas será que no ato, né, existe um ditado que eu vi uma vez, fiquei refletindo muito, né, que é longa a distância entre a ponte e o rio. Hum, Né? O que isso que significa? Que a pessoa pode ter se jogado e no meio do caminho ela se arrependeu. Só que não dá hum. mais tempo. Não dá mais para Ok. voltar. Não dá para.
Só Deus conhece a Só intenção da mente, do coração humano. O que resta a nós, o que deveria ser a nossa missão, tinha que ser uma missão orientada pelo amor e pela misericórdia. Percebem? Eu sei que há colegas que têm muita resistência em fazer funeral, um culto fúnebre de alguém que tirou a sua própria vida. Qual que é o problema? Em um funeral, mesmo que a pessoa tenha morrido de morte natural, você não vai mandar ela para o inferno nem para o céu, porque você não conhece a vida dela. Você não conhece, você vai se basear nas evidências externas. Que carregava a Bíblia debaixo do braço, etc. Então, você vai se basear nas evidências externas, mas só Deus conhece o coração da pessoa. Percebe? Então, o que está faltando em nós também, como pastores, né? Amor e misericórdia. Né? Ao invés de ficar julgando, não, perdeu a salvação porque tirou a sua própria vida, foi para o inferno. Ao invés disso, por que não se dedicar um pouco em usar de misericórdia? Não é? E olhar, você sabe que depressão não é uma coisa que a pessoa quer ou deixa de querer. Simplesmente, às vezes, domina a pessoa. domina a pessoa. Domina a pessoa. Como é que você vai fazer a pessoa? Sai dessa. Tá, sai dessa. Como que vai sair? A pessoa perdeu todos seu ente querido, mais amado, perdeu, sei lá, todos os seus bens, foi à falência da noite para o dia, como Jó. Você vai querer que ela fique sorrindo, cantando louvores a Deus? É isso que você quer dela? Né? A Alberto pessoa... Kenji Sim, Yamabushi. sim. Precisa me recuperar depois dessa aula, desse compartilhamento, né? A gente está Recuperar. chegando aqui da nossa hora. Ah, sim. Prosa boa. Prosa boa, o tempo passa. Prosa boa, o tempo passa. Verdade. A gente vai precisar se recuperar, né? De tanta reflexão boa, né? Refazer coisas, né? E Alberto Kenji Yamabushi, a honra de te ouvir. Eu queria que Obrigado. você fizesse alguns apontamentos, uma palavra de esperança para esse tempo tão difícil, tão traumático, né? Bauman descreveu como uma sociedade líquida, né? Hedonista, né? O futuro é nebuloso, né? Assim caminha a humanidade. Né? Na tua experiência de pastor, de formador, de vocacionados, não é? De professor, de homem das ciências, né? Qual a tua mensagem para esse tempo? A mensagem para esse tempo, né, não é minha. Absolutamente não é minha. A mensagem para esse tempo é do nosso Senhor. O mestre dos mestres, rei dos reis, né? Senhor dos senhores. É a mensagem que ele deu a uma mulher desesperada, que achava que era o fim de tudo. E ele se virou para essa mulher desesperada, angustiada, e disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? É essa mensagem, que não é minha, é do nosso mestre. Maravilha. Meu querido amigo, meu querido companheiro aí, você que está assistindo aqui, é uma maravilha a participação, as mensagens que eu estou percebendo aqui do WhatsApp, apreciando, né? Essa participação tão importante do professor Alberto Kenji, lá de São Caetano do Sul. Eu queria agradecer, rapaz, essa hora que você compartilhou das suas experiências, dos teus ideais, não é? Da mensagem que você carrega, que tem Jesus como foco. Segunda-feira passada, nós conversamos aqui com um instrutor, não é? Sobre suicídio, né? Um policial militar do Corpo de Bombeiros. Terça-feira, nós fizemos um passeio nas mídias, né? Nos filmes, para a gente começar e provocar uma discussão sobre o tema. Né? Temos aqui a participação da Lucinete, pastor Kenji, que oportunidade ímpar poder ouvir um tema tão delicado. Você nos trouxe uma reflexão humanizada, que olhemos com amor e misericórdia. Muito obrigado. Aqui a Fábio Garcia, um abraço de São Bernardo, obrigado, pastores, né?
obrigado aqui a Milene, a professora Milene, a nossa amiga. Muito obrigado a você. Lá de Alagoas, né, a Jucedil, nosso abraço. Muito obrigado. A Érica, o pastor João Navarro Neto. Temos aqui tanta gente que entrou. Né? Eu queria agradecer. Né, Eu que agradeço. uma parte da capelania, hoje essa parte de teologia, e amanhã nós vamos focar na explosão de casos de suicídios na corporação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Teremos aqui um psicólogo, né, que atua exatamente na preparação e na prevenção desse fenômeno. Pastor Kenji, muito obrigado, Eu que muito obrigado. agradeço, querido. Queria mandar aqui, olha, um convite estendido a toda a sua família. Venha passear em Boituva. Você, hein? Brasileira do paraquedismo, vem andar de balão. Nossa casa está aberta. Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo carinho, viu? Fiquei muito honrado com a participação. Obrigado mesmo. Deus obrigado abençoe. a todos. Deus abençoe. Até amanhã, na mesma bate-hora, no mesmo bate-hora. Estamos aí na área. Deus abençoe. Um abraço. Deus abençoe. Até mais.